Fala, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo esse vídeo aí, mas é o seguinte, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês aí sobre outro tema, né, muito importante, que é mediante a trabalho, né, mediante a oportunidades, né, em Portugal. Muitas pessoas perguntam, às vezes para mim, né, entra em contato do Brasil, a gente tem muitas amizades e tal, e antigamente também, quando eu tinha o canal no YouTube, né, depois eu decidi acabar com o canal, excluí o canal, e agora que eu voltei, né, a fazer, né, criar um outro canal novamente, né, o que acontece? As pessoas perguntam sobre oportunidades de trabalho, como funciona e tal, né, o tipo de trabalho, quais são as exigências e tal. E o que acontece? Como a gente está falando de trabalho, né, nos últimos vídeos que eu fiz, eu falei mais questão de trabalho, questão de contrato, recibo verde, e vou falando mais assuntos assim, mediante as dúvidas que algumas pessoas me perguntam. Eu vou tentar fazer vídeos de acordo. Então, primeira coisa, oportunidade. Se você tem uma função, se você tem uma profissão que exerce, né, a nível de terceiro grau, né, em caráter de nível superior, ou se você tem especialização, né, um mestrado, ou até mesmo um doutoramento em alguma área, esse doutorado, e você tem doutorado em alguma área, e você quer atuar aqui, ou mestrado, não sei, especialização, MBA, não sei, independente do que você faz, aí você quer atuar em Portugal. Você vai ter sempre que observar a grade curricular daqui, quais são as exigências, o que eles pedem, para você poder fazer tipo uma convalidação de diploma, né? Você vai ter que fazer uma convalidação, uma revalidação, alguma coisa assim, que você vai ter que, enfim, né, mostrar suas competências aqui, porque às vezes aqui não vai ter as mesmas matérias que existem no curso no Brasil. Aquela questão mesmo muito parecida. Você fez uma universidade no Brasil e você estudou 3 anos ou 2 anos e meio, e eram 5 anos de universidade ou 4 anos. Aí você, nesses 2 anos e meio ou 3 anos, você parou de ser trancado na universidade 3 anos, depois 2 anos, sei lá, depois você quer ir para uma outra universidade. Aí você quer fazer o seu aproveitamento de estudos, é claro, óbvio, né? Você não quer jogar 2 anos e meio, 3 anos e meio de faculdade no lixo, né? Claro que não, você vai pegar a ementa daquele curso que você estava fazendo anterior, embora você está fazendo um curso, eu estava fazendo administração, vou fazer administração na universidade X, e agora eu vou fazer administração 2 ou 3 anos depois, eu vou voltar a estudar, só que é na faculdade Y. Então, geralmente você vai ter que levar a grade, a ementa daquele curso, do que você fazia antes. Você tem que pegar o teu histórico para eles virem lá o que você estudou, né? E às vezes você tem algumas matérias que eles têm no curso deles que você não fez, né? Que você não teve dessas matérias na universidade X. E nessa Y que você vai fazer agora, já tem aquela matéria, né? Que você não teve, né? E para eles é importante você ter isso, né? E claro que vão ter outras matérias que vão ser iguais e tal, mas enfim, é importante. Então você às vezes perde alguns meses, às vezes você ganha alguns meses e assim vai, não é? É bem parecido com isso, né? Eles vão ver o que você estudou, vai ver suas competências e assim vai. E sim, você vai ter um processo burocrático muito maior, mas é possível você atuar com a sua profissão, né? De caráter de nível superior em Portugal, ok? Na Espanha também é bem parecido, ok? Embora eu conheça vários países, né, lá para cima, eu não posso falar de como funciona isso na Bélgica, como funciona na França, Alemanha, Holanda. Embora eu conheça esses países, eu não posso dizer, é assim, porque aí tem uma questão de você visitar o país, passear, né, trabalhar com uma coisa, outra questão é você viver mesmo no país, né, sem somente o foco de trabalho. Então quando você vive no país uma vida comum, você vai descobrindo muito mais e se informando muito mais como funcionam as coisas. E, automaticamente, em Portugal você consegue sim atuar com a sua profissão de
caráter de nível superior. Agora, a nível técnico, né, você que é um profissional a nível técnico, um mecânico, por exemplo, geralmente você um mecânico, um lanterneiro, geralmente você vai ter que provar suas competências para um patrão. Tipo, geralmente a empresa não vai te pedir, eu quero um certificado de mecânica, eu quero um certificado disso, daquilo, outro. Até mesmo porque certificado não diz nada, né? O que manda é a sua expertise, né? Porque eu conheço muitas pessoas que têm certificado, são um exemplo bem lógico. Quantas pessoas que você conhece que dirigem mal pra caramba, que dirige mal, você fala, como é que essa pessoa tirou a carteira de motorista? Como essa pessoa tem uma carta de condução nas mãos dela? Não tem lógica, não é assim? Então, é igual, profissão é assim. Tem gente que é muito ruim, tem gente que é muito boa. Então certificado não quer dizer nada, tá bom? Eu já conheci pessoas que estavam na mesma escola, no mesmo curso, tá, profissionalizante. Um é um boca aberta danado, um boca aberta, e o outro é fera, brabo, muito bom. É muito top, o cara é muito bom no que faz, entendeu? Então isso vai variar consoante a dedicação do profissional, do quanto a pessoa quer se desenvolver, quer se autodesenvolver, né? Então, assim, embora o certificado no dia que você é de verdade, mais algumas empresas vão exigir. Mas a nível técnico, dificilmente alguém vai exigir. O camarada quer saber, né, o patrão, o empresário, ele quer saber se você realmente é competente para realizar aquela função X ou Y, beleza? Então você é um lanterneiro, você não vai ter que provar que você tem um curso de lanterneiro. Você tem que chegar lá, fazer o trabalho lanterneiro, lanternar um carro, ele vai ver que você é lanterneiro, ou funileiro, né? Que fala, tem uns que falam funileiro, outros falam lanterneiro. E você vai fazer o trabalho e ele vai ver que você realmente é. Você é um mecânico, chega lá numa entrevista, quando o cara percebe, ele realmente é profissional, numa entrevista mesmo. O empresário começa a conversar com a pessoa para saber o que ele faz, assim. E na entrevista é possível saber o nível de competência daquela pessoa. Saber se ela tem conhecimento mesmo, se não tem, né? Então, na carpintaria, a mesma coisa, né? Eu tinha aqui um senhor aqui que eu fazia para ele alguns anúncios, né, de mão de obra, quando ele ia contratar mão de obra. E ele reclamava comigo, não, cara, o cara tem que ser assim, sensato, que o pessoal falar que sabe é o que mais tem, mas não sabe nada. Chega aqui, o cara não sabe isso, sabe aquilo, mas não sabe aquilo outro, sabe o outro, mas não sabe aquilo. Então as pessoas não têm todas as vezes as competências necessárias para poder atuar, entendeu? E ele reclamava sobre isso, né? Porque ele queria um cara mais completo, que entendesse muito bem de carpintaria, no caso de marcenaria, né? No Brasil falamos marcenaria, aqui fala carpintaria limpa. Tem carpintaria normal, que é a carpintaria tosca, que eles falam, que é a carpintaria de montar prédio, de montar pontes, viadutos, né? Essa é uma carpintaria tosca, vamos dizer assim. E tem o carpinteiro de limpos, que eles falam, né? Que é o marceneiro, né? Que é a carpintaria limpa, né? Que é o marceneiro, que fabrica móveis, né? E coisas desse tipo. Móveis planejados, né? Como acontece no Brasil. Então, esse senhor, ele pedia para eu poder fazer para eles anúncios, e sempre que a gente lá raramente tem alguém com as competências que ele queria, percebe? E isso é possível saber na própria entrevista, tá? Então, por isso, dá para ter uma noção legal. Então, dá para você ter noção do nível técnico que a pessoa sabe que não sabe. Então, uma profissão de nível técnico, automaticamente não lhe será pedido, tá, um certificado, né? Vai pedir experiência no caso você chegar e fazer o trabalho. Agora, se você for um motorista, por exemplo, um motorista ele vai te pedir às vezes você não tem tempo de empresa, mas o tempo da carta de condução conta muito, tá? Por exemplo, eu já trabalhei aqui na Europa pela Flixbus. A Flixbus é a maior empresa, né? É uma franquia, claro, mas é a maior empresa de ônibus da transporte urbano, interurbano, né, da Europa, né? A Flixbus ela é gigantesca. O que acontece? Eu trabalhando na Flixbus, quando eu fui trabalhar, eu não tinha. Eles querem comprova tanto tempo de experiência na rua, no transporte público, tanto tempo de não sei o que. Eu não tinha nada disso. Só que quando eles olharam a minha carta de condução, a minha carteira de motorista, eles viram que a minha carteira de motorista tem mais de 10 ou 14 anos, mais de 14 anos de motorista de pesados, né? Como assim? Eu não tenho experiência de muitos anos trabalhando com isso,
Mas ele falou, poxa, a carteira do cara é quase 20 anos só de caminhão, entende? Então dá aquela moral. Então assim, o cara chamou, né? Na época me chamou para trabalhar. Então, porém, você tem que, para você trabalhar como motorista, por exemplo, você vai ter que ter alguns outros cursos e tal. E eu vou fazer um próximo vídeo para falar sobre isso, tá bem? Para explicar o que você tem que ter, no caso, para poder trabalhar como motorista. Mas a questão desse vídeo é, você com uma função a nível técnico não vai ter muitas exigências, salvo, por exemplo, motorista. Você vai ter que ter o curso, né, específico para trabalhar como motorista aqui, e assim. Mas agora, se você é um lanterneiro, se você é um pintor, se você é um carpinteiro, um marceneiro, se você é um azulejista, um funileiro, é um soldador, você vai ter que às vezes provar que você é bom. Se você for um bom profissional, né? Você chegar na entrevista, conversar e tal, gostarem de você e te meter para fazer o teste. Você passar no teste, ali os seus certificados não lhes serão exigidos, entendeu? Porque às vezes você nem tem, você aprendeu. No Brasil tem muito isso, né? A gente aprende trabalhando, não é no Senai, nem nada no Senac, né? O brasileiro, em sua maioria aí, que trabalha a nível técnico, aprendeu metendo as caras. Aprendeu entrando numa empresa e se virando e correndo atrás, não é isso? Não é assim que funciona? É igual, né? Então, se você vai trabalhar a nível técnico em Portugal, não vai ser exigido muitas coisas. Vai ser exigido você comprovar que realmente você sabe, entendeu? Então você que pensa em vir para Portugal, né, e fica preocupado, cara, eu tenho que comprovar, eu tenho que ter o diploma, eu tenho que ter não sei o que, eu tenho que ter certificado. Se for a nível técnico, não. Pode ficar despreocupado, só que você realmente tem que saber, entende? Que vão testar os seus conhecimentos, se você sabe ou não. E se você souber realmente aquilo que você diz que você é, se você for um bom profissional, com certeza terão portas e mais portas abertas para você, né? O cara bom, ele tem muita valia, né? O cara bom vai ser muito procurado, vai ter uma grande procura sobre você, né? Então eu acho que é importante você, quando, por exemplo, você tem intenção de viajar para Portugal, de morar em Portugal, agir sempre com a verdade, né? Sempre com a verdade, no que você sabe. Se você sabe mesmo profundamente aquela profissão, beleza, fala que você é especialista naquilo. Você sabe medianamente, fala a verdade sobre as suas experiências, entendeu? Se você sabe só um pouquinho, fala a verdade. Porque você não vai surpreender ninguém, não vai aborrecer ninguém, também não vai se aborrecer. Porque você falando a verdade, você abriria uma porta, a pessoa teria ciência do que ela colocaria você para fazer ou não, e você desenvolveria com o tempo, entendeu? Iria crescer e pronto, entendeu? Na empresa que você entrasse para trabalhar. Então, esse é o vídeo de hoje, tá bem? Deixa claro para você aqui que para nível superior, sim, você vai ter que comprovar e fazer a sua convalidação, né, de diploma, se você for atuar em funções de nível superior. Se você for atuar em funções de nível técnico, geralmente não vai precisar. Você vai ter que provar suas habilidades, tá bem? Forte abraço a vocês, gente. Obrigadão por você estar aí assistindo a gente, né? Assistindo mais um vídeo. Fica com Deus aí. Até o próximo vídeo.